A gente começa hoje aqui na Rede Papo, abastecendo com a gasolina aditivada, nosso querido 500F, que dessa vez, graças ao seu aerofólio Fittipaldi, vai andar na serra com chuva, exatamente. Vamos pegar uma garoinha para descer para a praia, mas ele tende a ir bem. E outra coisa do 500F é que ele nunca tem problema, esse carro nunca entra água. Diferente dos demais aqui, bem que os outros não estavam enchendo muito de água, enchendo não, né? Não estava mais dando problema, mas aqui tá indo de boa. É no silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. E você chegou no Monza Experience? É, meu amigo. Vamos ligar aqui as coisas. E nós vamos instalar a GoPro. Vamos lá. Saindo aqui de Praia Grande, domingão à noite, depois de debate. Não que a gente acredite que isso sirva para alguma coisa. Vamos lá, 1, 2 e... Agora começou a GoPro. Vamos lá, como você está vendo aí na frente, faróis alto e baixo, seta para um lado, seta para o outro, pisar lá atrás, seta para um lado, seta para o outro, farol baixo, luz de neblina. Yes! Esse carro tem luz de neblina, galera. Você sabe que isso ajuda, viu? Luz de neblina no Monza acaba ajudando em situações, obviamente, de neblina. Vamos lá, saindo do nosso querido box. E não está chovendo. A gente achou que ia estar garoando, né? A previsão não era aquelas coisas e não tá tão assim não. Foi bom. Ainda bem. Vamos dar uma ré. Yes! Muito bem. Falamos, bom, primeiro, vamos fazer uma introdução decente. Se você não sabe, você chegou sem saber, então, no querido Monza Experience. É o único canal que fala besteiras exclusivas sobre Monza. Nós falamos besteiras sobre um carro que foi produzido pela General Motors do Brasil do ano de 1983 a 96, nas suas diversas versões, inclusive a famosa Tubarão, né? Que a gente não gosta muito, porque tem um design já meio adaptado brasileiro, mas de qualquer forma, não podemos falar mal do Brasil. Afinal de contas, se você gosta, por exemplo, de Volkswagen, lembre-se que a querida Volkswagen fez nada menos do que... tirar o pernilongo daqui. Nada menos do que o querido SP2. É um carro colecionado no mundo inteiro com motor e chassis de Volkswagen, mas que era um esportivo brasileiro da década de 70. E SP de São Paulo, São Paulo 1, São Paulo 2, SP 1 e 2, famosíssimo. E é um belo carrinho, inclusive, um design muito bonitinho. Tudo certo, hein? Muito bem. Tudo guardado, vamos lá. Seta para o lado e vamos em frente. Põe o cinto, fechamos as travas e vamos embora. Muito bem. E aí, para você entender uma coisa interessante, né? Eu tava vendo um documentário de um corredor americano de ciclismo, um ciclista, então, portanto, que fez o famoso Tour de France e que foi campeão em Tour de France também, 2 vezes, inclusive. E campeão do Tour de France, enfim. E é o LeMond, Greg LeMond, né? Greg? Acho que é Greg. Não lembro. Sei lá o primeiro nome do cara. O LeMond. O LeMond foi um cara que, na época de um francês lá que tava todo, que era o
Bermond. O Bermond era um francês e o Le Mans era um americano. Foi o primeiro americano, primeiro e agora, depois que tiraram os títulos do Lance Armstrong por fraude, doping, aquele rolo todo que ele aprontou, tiraram os títulos do cara e praticamente o Greg LeMond é o único americano a ganhar o Tour de France até hoje. Mas não é para isso que nós estamos falando aqui. O que eu fiquei impressionado olhando esse documentário, ele é composto, ele é da HBO Max. É isso? Star Plus Max, né? Sei lá, Star Plus. Não é HBO, é a Star Plus lá. É Star Plus. Enfim, ou é eu achei. HBO Não, é Max? o pretinho lá, aquele que tem um logotipo preto, HBO, Então não sei o que Max. E aí eles estavam mostrando justamente várias imagens. O documentário foi feito sobre esse cara, tal, a rincha que tinha entre ele e o francês, lá. Até aí, beleza. Só que muitas cenas reais do Tour de France 86 apareceram. 86, 85 e também depois os mais recentes. E o que eu fiquei impressionado é que em 1986, na França, diferente de hoje, os carros eram mega arcaicos. Sim, os do Brasil também. Mas assim, o que tinha ali basicamente era Peugeot quadradérrimo. Diferente, hoje, por exemplo, você vê muito Audi, você vê aquele Skoda, que é aquele carro que tem muito lá, eu não sei divisão de que fábrica é, mas enfim, Skoda é comum lá fora, aqui no Brasil não tem. Mas enfim, são carros atualíssimos, né? Híbridos, não sei o que, são geralmente station wagons e tal. E naquela época era engraçado, porque os carros que estavam ali conduzindo os pelotões do Tour de France, se você não sabe, Tour de France é a maior competição mundial de ciclismo de estrada. Então são 21 etapas que termina na França, literalmente passando pelo Arco do Triunfo, quase na Torre Eiffel. Enfim, e essas 23 etapas compõem uma viagem. Cada etapa mais ou menos uma média de 150 quilômetros. E cada etapa é feita, obviamente, em um dia. Então aquele grupo de ciclistas, as várias equipes, percorrem aquilo em um dia. É extremamente desgastante para as equipes e, obviamente, para os ciclistas. E tem toda uma estratégia. A estratégia da equipe com vários ciclistas, onde eles ditam o ritmo da prova, mas no final das contas tem vários prêmios, mas quem ganha o Tour de France é quem fez as 21 provas na soma do menor tempo. Então soma-se o tempo de cada corredor ao longo das 21 etapas e aí no final ganha o Tour de France quem tem o menor tempo. É como se tivesse feito uma prova única com todo o Tour, o que seria humanamente impossível pela distância que é dada, né? Mais de 1000 quilômetros. Bom, enfim, então ali você vê os pelotões são acompanhados por carros de apoio, hoje station wagons, basicamente. Já falei num episódio passado que, diferente no Brasil onde só tem SUV, lá não se tem SUV quase, é raro você ver SUV acompanhando o pelotão. E essas station wagons, ou esses veículos, eles vão acompanhando de vários motivos. Primeiro, muitos veículos das equipes com bicicletas no teto de reserva, porque às vezes furar um pneu, quebrou uma roda, alguma coisa aconteceu, os ciclistas que estão competindo naquela equipe têm bicicletas reserva. Então, num espaço muito rápido, tudo por rádio, é comunicado, ó, tô mal aqui, ó, o carro acelera, tem livre passe, o carro de equipe tem uma licença especial, evidentemente, chega ao pé do ciclista, joga para o lado, pega a bicicleta, o cara para, troca rapidinho, vida que segue. Então é tudo muito rápido para justamente não perder tempo. E isso, cada equipe tem o seu carro, todos eles estilizados com as marcas dos patrocinadores. Então, se é peça de carro é Shimano, e aí tem de tudo. Beleza, até aí, beleza, já era assim na década de 80 e na década de 70 também, embora fosse uma tecnologia mais ultrapassada para o ciclismo. Mas o que é legal é reparar os carros. Então, se hoje eles são atualíssimos, naquela época, em 86, eles estavam quadradérrimos. Aí eu pensei, caramba, a Opel tinha lançado o Opel Ascona ou o Monza lá também, e você não via. E aí não era porque era um carro fora da curva que ninguém queria, até porque os sedãs que estavam lá eram sedãs médios da Peugeot ou outras marcas, muito quadrados. Então me parece que ainda em 86, como esse foi um lançamento mundial, posso arriscar dizer que era também um carro não tão barato lá fora. Exatamente. Então as equipes também já estavam com seus Peugeots de 1, 2, 3 anos de vida
e os Opel Ascona eram carros relativamente novos e, de certa forma, talvez mais caros, que ainda não tinham chegado ao Tour de France. Então é engraçado você perceber isso, quer dizer, ainda na Europa, onde a gente sempre acha que a evolução automobilística está anos à frente, né? Especialmente naquela época, onde nós passávamos um abismo tecnológico no Brasil, então, que é a década de 80, com a reserva de informática, tudo que era eletrônico tinha uma reserva praticamente do governo, era um resto de ditadura militar que nos fez atrasar muito tempo, muitos anos em desenvolvimento. Por isso que hoje em dia a gente só consome e dificilmente exporta alguma coisa ou tem tecnologias de ponta sendo fabricadas no Brasil. A gente tem montagem de ponta no Brasil, mas esse é outro assunto. Então, me pareceu estranho que o Monza já seria, ou o Opel Ascona, já seria um carro revolucionário para os europeus. Então, mais uma razão para ser realmente um lançamento mundial que fez um sucesso. Só no Brasil, quase 1 milhão de cópias, e nos países, inclusive Estados Unidos também, eu não faço ideia de quantos tinham. Enfim, e é isso, gente. Então, aqui nessa viagem de Expressa Sul, esperamos não pegar o movimento, se bem que dessa vez desceu pouca gente, estava um final de semana com uma previsão não muito boa. Sexta-feira, inclusive, nós descemos com chuva. Se tudo der certo, pelo que mostra o céu, parece que nós vamos subir sem chuva, mas amanhã a previsão é que ela chegue. Período da tarde em São Paulo, parece que vai chover de novo. Então vamos ver. 500EF, bem obrigado. Vamos ver como é que ele se comporta. Íamos trocar o óleo, inclusive. Ele está com 4.600 km de óleo. Eu ia trocar o óleo hoje aqui na praia. Trouxe o óleo até no porta-mala, o filtro, o anel de vedação do bujão do cárter, do parafuso do bujão. E não troquei. Não troquei porque eu olhei o óleo na vareta. Cara, ele não está nem tão queimado. Eu falei, cara, dá para esperar os seus 400 km aqui de boa. Não precisa fazer uma troca prematura. Até porque parte dessa quilometragem deste carro aqui foi estrada, né, que consome pouco. Então foram viagens para Curitiba ou até para Lapa, que nós somos do carnaval desse ano, e rodou, portanto, 1.000 e tantos quilômetros, quase 1.200 quilômetros. Então, metade da quilometragem não foi uso urbano, que é o que mais, entre aspas, prejudica o óleo, né? Porque queima mais, o motor está trabalhando mais irregular, ou seja, mais quente e tal. Na estrada o carro vai a 2.000 e poucos giros, numa boa, refrigerado, então é diferente uma brincadeira. E é isso, então começamos a semana no domingo, 10 e pouco da noite, voltando aqui para São Paulo, 60 e poucos por hora nessa via. Então, e vamos bem aqui, um tanque literalmente cheinho, quase não gastou nada, né? Enchemos ali o tanque, como você viu no episódio anterior, lá na Rede Papa, e estamos indo bem. Então é isso. Fechando aqui, colocando a nossa musiquinha para subir a serra, um pouquinho mais para dar o gosto do 500F ou do Turbo Premium. Você quer ter o gosto de 500F? Então vou lhe dar o gosto melhor, que é o próprio Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1, dizendo sobre o carro: põe o cinto e vai com carinho, solta e fui. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom, entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Aí, pessoal, em ato contínuo, na manhã ensolarada de segunda-feira aqui em São Paulo, como vocês estão vendo em frente aí, o trânsito continua aqui, né? Bom, o trânsito aqui nunca vai parar pelo jeito. Minto, na verdade, parou, né? Na época da pandemia parou o trânsito, parou completamente. As ruas estavam desertas e deu até para andar de 5 cachimbotas. Enfim. Mas é isso, galera. Então aqui estamos no automático dessa vez, andando pela 23 de maio. E vamos andando. Curiosidade de vizinho. Parou o vizinho lá do meu lado e falou assim: então, o que você acha que pode ser? Meu carro está baixando a água do reservatório reservatório de água, né? Tá baixando o reservatório de expansão.
O que você acha que pode ser? Primeira coisa, vazamento, querido, vazamento. Então, uma das grandes situações de baixa que você tem de reservatório de expansão ou de líquido de arrefecimento é o que? Vazamento. Então podem ser vários locais, né? Pode ser vazamento de mangueira, mais simples, às vezes uma abraçadeira que está mal colocada ou afrouxou, você dá um jeitinho. Pode ser uma mangueira já chata, com alguma, tá trincado, alguma coisa, está vazando na alta pressão. Pode ser alguma junta, pode ser a bomba d'água, pode ser um monte de coisa. Mas, começando do mais barato, a primeira coisa que você pode fazer é uma inspeção visual. Como geralmente se você põe aditivo no teu radiador, se estiver vazando lentamente por algum local, normalmente o próprio corante do aditivo deixa uma marca. Então às vezes você olha lá a borda de uma mangueira ou uma situação que parece uma coisa meio seca ali, da cor do aditivo que você usa, sinal que está vazando por ali. Essa pode ser a situação mais simples, uma inspeção visual, né? De preferência quando o carro estiver quente. Por quê? Porque é onde a pressão está maior. A outra situação que é muito comum e é pouco perceptível, tampa com problema. No caso do Monza ou em muitos outros veículos, eles usam, já falei em outros vídeos sobre isso, a refrigeração do motor, né, se dá por um ambiente chamado selado. Selado por quê? Porque você coloca a água naquele reservatório de expansão até um determinado nível, está indicado geralmente ali mesmo, segue tua vida. Com o carro em funcionamento, com o calor do motor, aquilo vai esquentar e aquele líquido e tudo aquilo vai se expandir. Por isso você tem aquele bujãozinho, chamado também de reservatório de expansão. Não sei se você percebeu, ali você tem um nível máximo. Você não pode colocar líquido até a boca ali. Então você faz o que? Você deixa uma camada de ar ali, que é no nível que está indicado. Para que esse ar? Porque é muito mais fácil você comprimir ar do que líquido. Então o líquido vai se expandir, vai com a temperatura do motor. Mas você precisa lembrar que o ar, que é aquela reserva que o próprio fabricante deixa no nível, também vai se comprimir. Então no momento que o líquido expande, ele vai comprimir aquele líquido. Em resumo, o nível do líquido vai subir. E ele só vai subir porque você deixou uma reserva de ar lá dentro. Se você não tiver reserva nenhuma de ar, aquele líquido vai ficar com uma pressão mais alta do que deveria. Enfim, então dentro da tampa do reservatório de expansão, se você tirar, você vai ver, existe uma válvulazinha normalmente de borracha. E essa válvula ela tem uma função, ela deve impedir até uma certa pressão que o líquido ou aquele ar vaze, e tem uma razão certa para isso, basta você pensar. Se você está aquecendo um líquido, ele expandiu, aí o ar comprimiu dentro, quer dizer, o nível de água de líquido do reservatório subiu. Você está olhando ali com o carro em funcionamento, carro quente. Se aquela tampa tiver com problema, o que vai acontecer? Ela não vai segurar a pressão, ela vai fazer que nem panela de pressão, ela vai soltar aquele ar vai subindo, o nível da água vai subindo, até uma hora que encosta na tampa e começa a jorrar pelas laterais da tampa normalmente a própria água de arrefecimento. Isso é um problema, porque esse carro, ou esses carros que usam o reservatório de expansão, eles foram projetados para trabalhar uma temperatura alta, mas garantindo que ao expandir aquele líquido, ele vai evitar entrar em ebulição, que é ferver. E aí, se ferver, complicou, porque ele vai soltar o ar que tem dentro do líquido e aí vai acabar com toda a situação. Então o que você tem que fazer? Ele impede. Uma forma de impedir é trabalhar sob pressão. Então o líquido sob pressão, ele vai ferver em menor temperatura, entendeu a parada? Então a fábrica coloca, eu sei que o motor vai esquentar, coloca sob pressão, ele vai expandir, mas até um certo ponto, porque a válvula lá da tampinha do reservatório vai segurar, aí vai conseguir trabalhar numa temperatura elevada sem ferver o líquido. Essa é simples a engenharia. Então, o que pode acontecer se você tiver com essa tampa com problema? Várias coisas. Primeiro, a tampa pode não estar vedando. Se não estiver vedando, ele vai jogar o líquido para fora, o carro vai esquentar além do normal, por uma razão simples, não está tendo como funcionar aquilo que foi projetado. Um exemplo do que eu dou,
faz um teste, é um teste burro, mas faz mesmo assim se você quiser. Liga seu carro com o capô aberto e deixa meio solta a tampa do reservatório, dá 5, 6 minutos. Você vai ver que o líquido subindo, tem uma hora que ele começa a jorrar para fora. Desliga o carro. O que é isso? Ele expandiu, aquilo tá aberto, vai jogar para fora. Entendeu a parada? Então, tampa, ela tem que vedar e ela tem que ter aquela válvula. Agora, aquela válvula ela é calibrada até uma determinada pressão. Se a pressão dentro foi muito maior por uma razão errada, aí ela vai permitir o vazamento. Mas aí alguma coisa já está errada. Bom, mas aí então por que acontece do carro perder? Vamos lá. Então você pode ter uma situação onde você está jogando aquele vapor para fora indevidamente. Aí você andou com o carro, funcionou bonitinho, descansou. Ligou, desligou o carro na tua garagem. O carro foi esfriando, esfriando. O que vai acontecendo com o líquido de arrefecimento? Ele vai de novo contraindo, vai voltando à forma original. Por quê? Porque não tem mais calor agora, ele está resfriando. Até uma hora que ele chega na temperatura ambiente que está o carro. Então ele está no mínimo, não está mais contraído, ele está como se tivesse nada. Nesse momento, o que aconteceu com aquela válvula? Ela tem que equalizar a pressão, ela tem que permita que o ar entre. Resumindo, você esquentou aquilo, saiu um pouquinho de ar, alguma coisa aconteceu. Na hora que resfriou, ele vai fazer vácuo, ele vai chupar o ar. Só que se aquilo tiver selado, vai chupar da onde? Não vai chupar de lugar nenhum. Então, aquela válvula serve para isso, ela impede a saída, mas permite a entrada, por isso é uma válvula. Senão era só colocar uma tampa tipo rolha de garrafa e segue a vida. Então ali a situação é essa, no momento que resfriou, a pressão baixa, ele vai precisar de ar, e no momento que ele vai precisar de ar, a válvula vai abrir, permitir que o ar entre para dentro do reservatório de expansão. Ela vai deixar no nível de novo. E beleza, aí ela parou. Aí o mesmo ciclo se repete, ligou o motor, esquentou, espreme tudo lá, a válvula segura até um certo momento, etc. e vai. E isso num carro novo, você não baixa o nível nunca, por meses. Então, a primeira providência que eu diria antes de pensar em coisa mais grave, primeiro, inspeção visual. Então funciona o carro, fica olhando ali, aonde vão as mangueiras, braçadeiras, bomba d'água, se tiver visível, normalmente é. Olhei, não está pingando em lugar nenhum, beleza, então não é uma situação aparente de vazamento, né? Desliga o carro, ele está quente, desliga e espera, fica olhando também, inspeção visual daqui a 15 minutos, está pingando em algum lugar? Não tem, bom, beleza, então vazamento aparentemente descartado, pelo menos nas partes externas, vão para a tampa. Então a tampa é barato, compre sempre tampa original, não adianta comprar tampa paralela, porque você não sabe que tipo de material, se aquilo foi calibrado na pressão correta, você não sabe o que está acontecendo. Pelo custo, tampa original. Se é da GM, GM. Se for de outra marca, da marca do teu fabricante. Acha no Mercado Livre, se não achar, vai na concessionária. Não é tão proibitivo assim o custo de uma tampa. Bom, parte 2. Não é vazamento e não é tampa e está sumindo água. Começa a ter uma situação mais perigosa. Pode ser uma situação de cabeçote? Pode. Aconteceu com esse aqui. Antes da retífica de motor, teve uma hora que começou a sumir água. E aí, ao sumir água, eu percebi que a água estava misturando o óleo. Olha só, o óleo do motor começou a emporcalhar o reservatório de expansão do arrefecimento. A partir daquele momento, você já tem uma certeza. Os canais de dentro da junção, da emenda do cabeçote com o bloco do motor, os canais que comunicam óleo e água se misturaram. Problema seríssimo. Pode ser uma simples junta de cabeçote que corroeu, ou no caso desse, o cabeçote, os canais do cabeçote de aço corroeram. Eles foram alargando com os anos, com ferrugem. Tem uma hora que ele abriu, aí permitiu a passagem. E aí tem várias coisas, né? Tem hora que ele abre para dentro do cilindro, pode gerar um calço hidráulico. Enfim, numa situação como essa, você provavelmente vai ter que mexer no seu motor e aí vai gastar uma grana. Vai desmontar cabeçote, e aí eu já vou te dizer, se o teu motor já está numa situação onde o cabeçote já começou a ficar comprometido, a não ser que você tenha feito uma coisa muito específica, o motor é novo, mas eu não vi que esquentou demais, queimou a junta do cabeçote. Mas cara, se o motor não é o caso, se o motor já é usado e tal, provavelmente você vai ter que fazer motor. Aí não adianta ficar fazendo, não, eu vou fazer só o cabeçote, depois eu faço só a parte de baixo. Não, aí você vai ter um cabeçote refeito, bonitinho, se for bem feito, com tudo ali bonitinho, com a parte de baixo já
desgastada com o tempo, os anéis, a parede do cilindro ou da camisa, depende do seu motor. Então nessa hora, cara, você já tem que estar preparado. Põe a mão no bolso, retífica completa, em retífica boa, não vai levar no Jão da esquina. O Jão da esquina que você conhece há 20 anos. Mas ele trabalhou não sei aonde, cara. Ele tem o maquinário certo? Não tem. Vai saber que retífica ele vai mandar. Então tem que tomar muito cuidado. Se você conhece tudo isso, eu sei qual a retífica, o cara vai dar garantia, nota fiscal, tudo bonitinho. Se der uma zebra eu vou levar lá? Ok. Se não é isso, cara, pra que você vai arriscar gastar uma grana pra depois gastar de novo a mesma grana? Não faz isso. Então leva em algum local. Eu experimentei 2 que eu posso recomendar de novo, porque eu experimentei a Revisicar, que leva em retífica a mesma há mais de 30 anos, fez o motor CHT do Escort do meu sogro, beleza, bonitinho. E tem também a Sadi Motores. Sadi Motores, uma retífica, só faz retífica de motor lá na região do Ipiranga, trabalha com seguradoras, eles têm produção em série de motor, foi o que fez o automático, levei, deixei o carro lá, assinei um catatal de documentos com todos os milhões de peças que eles iam colocar, todas as garantias. É que nem carro novo, eu tive que pegar o carro lá, assinar, fazer 3 revisões lá, até 15, 20 mil quilômetros. Então, por que isso? Porque ele garante o serviço. O maquinário, o cara me mostrou, é uma empresa gigantesca, tem mais de 30, 40 anos de vida, só faz isso na vida, trabalha com todas as montadoras, com seguradoras que tem às vezes problema com alagamento de carro, calço hidráulico, levam lá para garantia de motor. Então, ali eu sei que as peças, a nota fiscal discrimina inclusive qual é o tipo, a marca das peças, isso aqui é de tal lugar, isso aqui é de tal lugar, então você sabe o que é. Então é confiável. Paga caro? Paga, mas ao mesmo tempo, por ser uma empresa grande, também te garante condições especiais de pagamento. Você pode parcelar, você pode pôr no cartão de crédito, então dá para se virar, né? É o primeiro ponto. E daí você sai de lá com tudo bonitinho. Ainda, geralmente não dá zebra. Se der zebra, tá na garantia, tem nota fiscal, a empresa não vai querer se sujar por uma situação mal feita num carro muitas vezes antigo e tal, quando ela trabalha com tantos outros carros. Então é nessa hora que vale a pena você buscar uma empresa com estrutura. Agora, não, mas o Jão da esquina ele é muito bom, eu conheço, trabalhava com meu pai. Cara, de novo, o Jão da esquina é o Jão da esquina, ele é ele. Qual é a garantia que ele vai te dar? Ele vai ter dinheiro para pagar do teu bolso? Outro dia eu tava na praia conversando com o dono da padaria. Ari, o que aconteceu? Eu tava puto com ele lá porque umas geladeiras novas de frios dele estavam lá sem o LED, cara. LED queimado há 15 dias. Eu falei, tá ficando caída essa padaria, né, Ari? Nem a luz do freezer, que é LED, você tá trocando. Ele, cara, aqui na praia é um saco, mão de obra é uma desgraça, ninguém quer trabalhar, não acha, tá mais de mês pro cara arranjar essa peça. E é verdade, em locais fora de São Paulo é difícil arranjar muitas vezes peça, depende para chegar, além da galera que também depende da vontade de formiga com cãibra, né? Também às vezes não quer trabalhar. Mas ele tava lá se queixando da vida, e daí o assunto caiu para carro. E ele falou, pô, a perua aqui da padaria que a gente compra coisas para padaria é uma doblô. E aí minha mulher fez uma besteira, foi sair da garagem, foi aproveitar o portão elétrico desceu no capô da doblô, amassou o capô, teve que ir lá fazer todo um ajuste, né? E ele tava lá puto, ele falou, puta que merda, aí levei no funileiro e tal. Bom, resultado, teve que trocar o capô, teve que vir para São Paulo, pegou em São Paulo, comprou numa concessionária um capô novo de doblô, o cara colocou. Só que, aí começa, o João resolveu fuçar no carro, o João funileiro. Aí o João funileiro, que não tinha nada que mexer com a coluna de direção do carro, olha que loucura, foi fuçar e quebrou o suporte ou a trava que faz a regulagem de altura do volante. E aí ele foi descobrir, e aí o cara deu um sambari, colocou uma espuma, falou que ia ver, daí passava mês, ele não ia, daí ele começou a ficar puto com o cara e falou, porra meu, você quebrou esse negócio, resolve essa merda. Daí ele começou ele mesmo a pesquisar e descobriu. Por que o cara não trocou? Porque é uma peça desgraçada da Fiat que você tem que comprar o conjunto completo e custa 3 mil reais na concessionária. E aí ele falou, puta, agora entendi porque o cara tá me enrolando, 3 mil reais. O cara não vai ter dinheiro para pagar, é mecânico, é funileiro dele mesmo, né? E faz bem o serviço, mas não tem como dar garantia, não tem dinheiro. Aí nessa hora ele falou, puta, tá explicado. Bom, resultado, conseguiu uma paralela, só não tem a porra da marca da Fiat, e isso é comum,
que era R$ 1.500. Enfim, agora ele está discutindo como é que ele vai fazer para o cara arcar com a despesa, para trocar a peça e não sei o que, não sei o que lá. Olha a desgraça que dá numa oficina que não tem absolutamente segurança nenhuma. Então você tem que tomar cuidado. Você vai colocar teu carro num local que muitas vezes não tem segurança, cara. O cara pode trabalhar bem pra caramba, mas não tem segurança. Então dá uma zebra, você fica na mão. Então o Ari ficou na mão, R$ 1.500 do bolso, teve que levar numa autorizada com a peça, ou no mecânico aí numa oficina grande, trocou mais mão de obra, R$ 2.000 para trocar a trava que o funileiro. E o João? O João fez o capô bonitinho, tá legal, mas vai conseguir pagar? Não, não tem dinheiro. Então não adianta, não fica levando em João. João é um problema. Tá? A melhor coisa que você faz pro João, eu já aprendi. Ah, porque agora eu tô mexendo com isso. Vai no João. Não, não, faz o seguinte, lá o João vai pros outros carros, o meu não. Ou então é coisa simples, você fala, olha, assumir o risco, se der merda, eu mesmo troco. Aí vai no João, né? Do contrário, espera o João virar uma empresa grande. Quando ele virar uma empresa grande, aí você vai, entendeu? Então infelizmente, mas é assim, a gente tem que fazer isso. É um exemplo exato. Você prefere pegar, você guardou um dinheiro para alguma coisa importante que você fazer, uma compra, uma viagem ou uma reserva, você vai gastar, você vai guardar ele aonde? Você pode, por que você não guarda lá com o João da esquina que está montando um banco agora? Como assim montando um banco? Ele está começando de pequenininho, é ele, a mulher e os filhos estão montando um banquinho, daqui a pouco ele vai conseguir o ok do Banco Central para trabalhar, vou deixar meu dinheiro com ele, é o João, eu conheço ele desde que nasci, você vai deixar o teu dinheiro lá? Por que você não vai deixar o dinheiro lá? Por que você vai pôr num banco que tem aprovação, que é um banco legal? Porque você sabe que é o teu dinheiro. Se der uma merda ali, você sabe que você tem a quem recorrer. Agora, se o João te for assaltado lá no banco que ele está criando na esquina, ele e a mulher dele, o que vai acontecer? Você acha que ele vai te dar o teu dinheiro de volta? Por que não? É porque ele é picareta? Não, ele não tem estrutura. Você entendeu? Então, algumas coisas, o barato sai caro. Então, toma cuidado. Em termos, voltando para terminar, o arrefecimento dos carros é uma coisa simples de resolver, né? Mas você tem que resolver, primeiro você mesmo pode olhar o que está acontecendo e depois em oficina séria, entendeu? Se não for alguma coisa, se for uma coisa mais grave, em oficina séria. Não me vai pro João, pelo amor de Deus, senão você vai ter um Monza de João, aí não adianta, é aquele Monza todo troncho, que não pode pegar a estrada, pegou a estrada, já ferveu, já não sei o que, o que é isso? Mecânica João. É a assinatura da Mecânica João. Aí é o que aconteceu pra você. Aí você fica na mão com o carro. Toma cuidado. Vou terminar minha música aqui e vamos embora.